Olá, lindas e lindos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vim trazer para vocês o meu relato do puerpério junto com Baby Blues. Então, se você quer saber o que aconteceu comigo, fica aí até o final do vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Hoje já tem 55 dias que o Theo nasceu. E eu vou contar quantos dias durou, como é que foi, como eu me sentia e tudo pra vocês. Então, pra não perder nada, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com pessoas que estão passando pelo mesmo ou que podem vir a passar por isso, pra ajudar também a elas e ter um conforto de saber que elas não estão sozinhas. Então, vamos lá. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Depois que o Theo nasceu, até então no hospital tava tudo ok. Eu pensei, nossa, eu vou arrasar, né? Porque como eu já passei por um puerpério antes, bem complicado também com Baby Blues, eu pensei assim, nossa, esse eu vou tirar de letra. Mas não. O que aconteceu? Chegando em casa, assim, logo quando eu saí da porta do hospital, eu já senti aquela angústia batendo. Era uma mistura de medo, com insegurança, com ansiedade, medo de não dar conta. E foi vindo aquele monte, aquele turbilhão de emoções e sentimentos. E aí, eu entrei no carro, o Rafa foi comprar a medicação e eu fiquei ali segurando aquele negócio, aquele nó na garganta, né? Ele foi lá, demorou um tempão, comprou os remédios que o médico havia passado pro pós-parto. E aí, chegando em casa, eu vi o Brian, nossa, tipo, o Brian já estava totalmente diferente pra mim, por quê? Eu fiquei 3 dias praticamente no hospital com um bebezinho pequenininho, cheguei lá, tava lá meu meninão grandão. Aí eu me dei conta do quanto ele cresceu, né? Só que ele tava já diferente. Não sei se é por conta dessa quarentena também, que ele já tava privado de ir pra escola. E ele tava sentindo falta já, e continua sentindo falta. Também tinha a questão de que chegou uma criança em casa, um irmãozinho pra ele, né? Então tudo tava tão diferente pra ele quanto pra mim. E beleza, cheguei em casa, ele tava com um comportamento muito diferente e aquilo ali eu estranhei demais. Nos dias que eu tava com o Baby Blues, foram bem difíceis pra mim, né? Então, eu cheguei em casa e o Rafa teve que comprar, acho que foi uma bombinha pra tirar leite, porque meu peito tava meio que empedrando, né? E quando ele saiu, minha gente, eu me vi ali sozinha, eu não aguentei, eu chorei, comecei a chorar. E ele sabia que eu tinha passado por isso no primeiro, porém ele não passou de perto, ele ficou trabalhando. E dessa vez ele, na escala que ele estava, ele pôde compartilhar mais daquilo comigo, né? Ele trabalhava das 2 às 10, agora que o horário dele mudou. Mas ele estava até 1h30 da tarde comigo, chegava 10 horas da noite. E, pois bem, tinha as coisas pra gente fazer. Então, ele viu de perto como que eu fiquei, coisa que da outra vez ele não via. Porque ele saía 4h30 da manhã, chegava 8 horas cansado em casa e ia dormir, entendeu? Então, dessa vez ele participou 100% comigo. E ele perguntou, por que você tá chorando? Eu falei, eu não sei. É a mesma coisa que eu passei da outra vez. É uma angústia, é um medo, são vários sentimentos juntos. E quando a gente tá com aquela coisa ruim batendo aqui dentro, parece que não vai acabar nunca. Então, vinha aquele pensamento de que eu ia viver naquela angústia pra vida inteira. E aquilo ali me dava um desespero que vocês não têm noção. Mas é claro que a gente tem consciência de que nada dura para sempre. Eu tinha essa consciência. E o que me confortava era tanto as outras pessoas que já passaram por isso, como quem nunca passou, mas estava lá me apoiando, que vai passar. Eles falavam assim, vai passar. Muitas pessoas, eu conversei com muitas pessoas, porque o que me acalmava era conversar com as pessoas. Então eu conversei com muita gente. Eu conversei com a minha prima, conversei com a Andréia, que é uma vizinha minha muito querida. A gente já não é mais vizinha, mas a gente manteve uma amizade muito gostosa, muito legal. Eu conversei com a minha amiga Letícia, que vocês conhecem também aqui do canal. Eu conversei com muita gente, com a minha tia. Minha tia me ajudou demais, demais, demais. Por quê? O que acontece? Quando a gente tá desse jeito, tem 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas que te entendem, te acolhem, que é aquilo que você precisa naquele momento, de um abraço. E tem as pessoas que falam, para de chorar, seu filho tá aí, tá saudável, tá bem. Eu sei disso. Ele tá bem, tá saudável, era o que eu pedi a Deus,
é o meu bebê arco-íris tão desejado, e a gente se sente culpada por estar se sentindo assim, justamente por isso, porque era uma coisa tão desejada, e quando você se vê com aquilo, você tá triste, você tá chateada com não sei o que, e você pensa, poxa, meu filho tá aqui, tá bem, e eu tô me sentindo assim, mas não é isso que a gente quer ouvir, a gente quer um abraço, nem que seja de longe, como eu recebi muitos, né? E isso me ajudou muito. Minha tia fez muita oração comigo. Quando eu tava angustiada, assim, eu pedi um abraço pro Rafa, eu ficava ali abraçada com ele. E aquilo me ajudava muito, muito, muito. Porque a gente sente que não tá sozinho. Quando a gente vê que tem pessoas que gostam da gente, que entende a gente, que não julga a gente por estar se sentindo daquela forma. Até porque é uma questão hormonal que eu não tava entendendo e que não dependia só de mim. Dependia também do meu corpo se estabilizar. Afinal, foi uma queda de hormônios terrível. E se, pra quem não conhece, o Baby Blues, ele é essa fase que a mãe fica mais tristinha, fica mais melancólica, fica chorando sem motivo, com uma tristeza assim, diferente da depressão pós-parto, que é um pouco mais forte, dura mais tempo. O Baby Blues, ele dura no máximo 15 dias, normalmente. Tem mulheres que dura mais tempo, mas não chega a ser uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela é mais forte. Às vezes você não quer cuidar do seu filho, que não foi o meu caso, mas tem mulheres que têm depressão, que elas não querem cuidar da criança, elas não querem tomar banho, elas não querem comer, e comigo não. Comigo foi a mesma coisa do primeiro, só que mais intenso, bem mais intenso. Então eu me sentia assim, dessa forma. Quando as pessoas conversavam comigo e eu distraía minha mente, tirava o foco daquela coisa que eu tava sentindo, eu me sentia abraçada, eu me sentia confortada de estar conversando com pessoas que me entendiam. E é isso que, pra você que tá com alguém passando por isso, pelo Baby Blues, na fase do puerpério, entenda que aquela pessoa, ela só precisa de um abraço seu, de um vai passar, tá tudo bem, vem aqui, me dá um abraço, e fica abraçado com aquela pessoa o tempo que ela precisar, porque a gente precisa nesse momento de carinho e de compreensão. É só isso que a gente precisa. E foi fundamental pra mim, porque durou 12 dias o Baby Blues no qual eu passei, mas foram 12 dias que parecia meses, é uma eternidade pra gente, porque é uma angústia, é uma coisa terrível. Do Braia, quando eu tive o puerpério com o Baby Blues, porque não necessariamente, o puerpério é aquela fase que a mulher ganha bebê até os 45 dias, isso é o puerpério. O meu puerpério, ele teve o Baby Blues, que é outra coisa dentro do puerpério. Então, eu conheço mulheres que não tiveram Baby Blues. De parto, às vezes a gente pensa que é por conta do parto cesárea, mas não, tem mulher de parto normal que tem o Baby Blues. E tem mulher que tem cesárea e não tem Baby Blues, que também conheci. Nunca nem ouvi falar sobre isso. E é importante a gente entender, porque do Braia eu não tinha esse conhecimento. Então eu passei 15 dias do Braia chorando, sem entender. Foi mais solitário pra mim, porque o Rafa não entendia. E muita gente ao redor também falava a mesma coisa que eu falei no início do vídeo pra vocês, que o bebê tá bem, que não tem porquê, que você tá saudável, e etc. Então eu ouvi muito isso e eu me culpava, eu falava, caramba, não é pra eu estar assim porque meu filho tá bem, eu tô bem. Então eu fui bem rigorosa comigo e ainda assim durou 15 dias. Foram sofridos 15 dias? Foram. Mas desse segundo, eu juro pra vocês que eu achei que eu ia enlouquecer. Era essa sensação que eu tinha. Porque eu não conseguia dormir. Então, o que aconteceu? Eu cheguei em casa no primeiro dia, eu não conseguia pegar no sono, chorando. Eu falo muita coisa, mas eu tô aqui no tema, tá, gente? É que eu vou falando várias coisas e aí fica meio perdido, né? Mas vamos voltar aqui. Eu cheguei no primeiro dia, eu comecei a chorar muito. Sem entender, tentava segurar, mas quanto mais eu segurava, pior era. Então ficava aquele nó na garganta, aquela coisa horrível, sabe? E eu comecei a sentir uma queimação na minha nuca. E eu pensei, opa, pressão. Fui ver a pressão, 16, 17, pressão alta. E eu falei, pronto, eu vou morrer de pré-eclâmpsia. Porque, não sei se vocês sabem, mas a eclâmpsia ela pode dar até 15 dias após o parto. E aí eu fiquei naquele desespero, eu falei, eu vou morrer, eu não quero deixar meus filhos, eu não quero deixar meu marido, foi uma coisa horrível. Então, eu fiquei desesperada. No dia seguinte, sem conseguir, eu acho que eu dei um cochilinho de madrugada, depois de chorar muito, depois de tomar chá, fiz muita oração, conversei muito com Deus, chorando muito. E eu pedia pra Deus tirar aquilo de mim. Nossa, eu fiquei emocionada até de lembrar.
E eu pedi pra Deus tirar aquilo de mim, que eu não merecia tanto sofrimento. E aí, no dia seguinte, minha pressão... E nessa noite, eu tinha visto muito flash de luz na minha vista. E a pressão alta, né? E aí, no dia seguinte, eu fui no hospital, na maternidade. Me deram... eu pedi pra passar com a ginecologista, porque havia um dia que eu tinha tido alta, então eu tinha que passar com o ginecologista na maternidade. Eles me passaram com o clínico. O clínico viu a pressão, tava 16 por alguma coisa, acho que por 10. E me deu um captopril, disse 40 minutos depois era pra mim aferir de novo, e se tivesse abaixado eu podia ir embora. Aferimos novamente, 17 por 10. Aí eu falei assim, olha, eu tive alta tem um dia, eu acho que eu deveria passar com a ginecologista. E aí ela falou assim, eu vou conversar lá com a ginecologista. Ela aferiu minha pressão 2 vezes, deu 16 e 17, em 2 aparelhos diferentes. E aí ela foi lá falar com a ginecologista, eu fui falar com a ginecologista, não aguentei conversar, comecei a chorar. Eu falei, olha, eu não consegui dormir, eu tô sentindo isso, isso e isso. E aí ela me deu um remédio pra tomar lá pra conseguir dormir. E me passou um fitoterápico pra mim conseguir dormir em casa também, né? Natural. Eu esqueci de mencionar no vídeo, mas eu parei com esse remédio natural também, junto com o remédio da pressão, que eu vou falar mais na frente. Então, atualmente eu não tomo mais nenhuma medicação. E aí, eu fui pra casa. Só que, junto com o Baby Blues, eu também tive a minha ansiedade muito aflorada. Porque, pra quem não sabe, eu já tive ansiedade e depressão há muito tempo atrás. Graças a Deus, hoje eu consegui controlar muitas coisas. Então, a minha ansiedade, ela tacou num nível que eu pensei assim, gente, minha pressão, ela tá alterada por conta da ansiedade, que tá junto com o Baby Blues e tá aquela bagunça, a preocupação, porque não sei se você sabe, mas se você coloca na cabeça que você tá com alguma coisa, teu corpo produz e você começa lá a ficar com aquela neura e você começa a passar mal. E aí começou, né? Aí beleza, fui pra casa e fui aferindo a pressão. Só que sempre minha pressão tava dando alta. Então na mesma semana eu tinha que ter o retorno com o médico, mas ainda não tinha passado. E aí eu fui lá e consegui passar naquele dia com o ginecologista que fez o meu pré-natal. E aí falei tudo, a pressão deu alta, levei o meu aparelho. Chorando ainda, porque eu não conseguia controlar. Quando eu começava a falar, eu não conseguia controlar, não tava conseguindo dormir direito. E aí eu falei pra ele tudo que tava acontecendo, os flashes de luz que eu havia visto nas noites anteriores. E aí ele me passou o remédio que a gestante toma quando tá com a pressão alta. E aí ele falou assim, ó, você vai tomar o captopril hoje pra baixar a pressão, porque a pressão tava 16. E aí você vai tomar o metildopa, acho que de 8 em 8 horas, até acabar o puerpério, que era os 45 dias. E aí eu ia passar com o clínico pra ele dizer se eu ia continuar com o remédio ou se eu ia parar. E eu ia ter que fazer o controle diário no posto de saúde da pressão. Comecei a tomar o remédio e a enfermeira disse que meu aparelho estava quebrado, porque na mesma hora que no meu aparelho dava 16, no dela manual, no esfigmanômetro, eu não lembro o nome, tava dando 14, então no meu aparelho tava dando 2 pontos a mais, né? Não deveria, então ela disse que tava quebrado, então eu botei na minha cabeça que o aparelho tava quebrado, beleza. Comecei a ficar mais tranquila, né? Falei, pô, então tá dando 16, mas na verdade tá 14, né? Já fui trabalhando minha mente sobre isso. E fomos pra casa e eu ia todo dia, mesmo com esse negócio desse corona, eu tava indo todos os dias aferir a pressão. Fui tomando um remédio e ainda assim a pressão tava dando alta no aparelho. Então eu parei de aferir a pressão no aparelho, falei, não vou mais ver pressão nesse aparelho, porque senão eu vou pirar. E continuei com o Baby Blues, chorando vários dias. Acho que meu Baby Blues ele acabou com 12 dias, se eu não me engano. Mas assim, quando acabou, foi tipo, desligou uma chave dentro de mim. Acordei no 12º dia, ok. Não fiquei com vontade de chorar, fiquei bem. O Rafa já tinha voltado a trabalhar, porque quando ele ia trabalhar, dava aquela angústia, ia ficar sozinho com as 2 crianças, dava vários meses, várias coisas. Então eu continuei tomando esse remédio, mas comecei a sentir muito mal-estar, né, gente? E aí eu falei, eu já tinha terminado todos os outros remédios, eu falei, não é possível, eu só tô tomando esse remédio, então ele que tá me fazendo sentir tanto mal-estar. E aí parei de tomar o remédio, eu falei, eu vou parar o remédio por uns dias. Continuei fazendo o controle da pressão no posto.
Eu falei, vou parar o remédio por uns dias e se eu ver que eu tô melhorando, eu não vou tomar o remédio, mesmo ela tendo falado que não era pra mim parar. Aí eu parei o remédio e continuei indo no posto. E a minha pressão continuou 12, 13, 12, tava assim, com o remédio tava dando 13. Quando eu parei, ela ficou 12, teve um dia, já era o terceiro dia que eu tinha parado, eu fui no posto, a pressão deu 10. E ela falou, ok, é porque tá baixa assim porque você tá tomando remédio. Só que eu não falei pra ela que eu tinha parado o remédio. Nos meus planos era, quando eu for passar com o clínico, eu falo pra ele que eu tinha parado o remédio tal dia, eu marquei o dia. E aí a minha pressão estabilizou, sem o remédio. Eu já tava mais calma, o baby blues já tinha passado, quando eu já não tava mais tomando remédio. Então, eu tava bem, emocionalmente falando, eu já tava bem melhor, entendeu? E aí, claro que o que influencia muito no baby blues também é a novidade, porque você num dia tá com o bebê na sua barriga, no outro já tem um serzinho ali totalmente dependente de você. Então a gente entra num cubo assim, com várias preocupações, com medo, com insegurança, medo de não dar conta, medo de não ser uma boa mãe, e eu agora com 2. Então, pra mim, foi muito diferente, né? Uma novidade pra mim. De qualquer forma, mesmo eu tendo um filho, agora eu tenho 2, né? E aí eu fiquei bem melhor. Eu voltei no meu retorno do puerpério semana passada, se eu não me engano. Passada ou retrasada? Passada. E falei pra ela, eu já cheguei lá falando assim, parei de tomar o remédio, porque eu tava me sentindo assim, assado, e eu continuei fazendo o controle da pressão, deu ok. Meu marido deu uma pancada no aparelho em casa e viu a pressão dele, que a pressão dele sempre foi baixa, a pressão dele dava alta antes. E o aparelho aferiu normal. Então eu comecei a aferir minha pressão em casa, para evitar de estar indo no posto todo dia. E a minha pressão tava sempre 12/7, 12/8 e continuou assim. Então eu falei pra ela, eu parei o remédio. Se em uma semana eu vi que eu percebesse que minha pressão tava alterando, eu ia voltar com o remédio, mas não alterou, ela estabilizou. Aí eu não tomei mais. Ela falou, ok, beleza. E aí ela perguntou como que eu tava. Eu falei que eu tava bem, que já tinha parado com aquela coisa de estar chorando, de estar triste. Mas que, olha, vou falar pra vocês, foi uma fase muito difícil pra mim. Eu achei que eu ia tirar de letra, porque eu já tinha passado por isso e não foi dessa forma. Mas essa foi a forma que eu me senti durante o baby blues. Porque o baby blues, ele te deixa de um jeito que eu falava assim com o Rafa. Meu, será que isso vai passar? Será que eu não vou ficar louca? Porque eu jurava que eu ia ficar louca. É uma coisa desesperadora, que você não se vê com controle sobre aquilo. Por mais que você tente pensar positivo, que você tente focar sua atenção em outra coisa, tá aquela angústia ali dentro de você, tá aquele sentimento de que não vai passar nunca. Porque você sente assim, que não vai passar nunca e que sua vida vai ser sempre daquele jeito. E isso bate um desespero dentro da gente terrível. Mas depois que passava também aquela angústia, não era que eu ficava o dia inteiro angustiada, tinha momentos, principalmente de noite que batia aquela coisa ruim. Então eu fiz muita oração com a minha tia por chamada de vídeo, ela tá bem longe de mim. Conversei com muitas pessoas que me ajudaram muito, que mandaram boas energias positivas pra mim melhorar e sair um pouco daquela energia ruim que eu tava, né? Porque eu sentia que eu tava com uma energia negativa muito forte, mas tinha questão hormonal também. Então, o que eu tenho pra falar pra você que tá passando pelo puerpério, pelo baby blues, é que vai passar, que tenha fé que vai passar, conversa muito com Deus, porque me ajudou muito conversar com Deus. Aquilo me dava um conforto que vocês não têm noção. Eu espero que você que esteja passando por isso, que você tenha paz no seu coração e que isso passe logo, porque é uma coisa que vai chegar 10, 15 dias e vai passar, pode ter certeza disso, não vai durar para sempre. Vai passar, eu passei por isso e já passou. Eu tive, acho que uma recaída um dia, mas era meio que mais ansiedade, sabe? Porque tem hora que bate uma ansiedade na gente horrível, né? E eu ainda tô tentando controlar a minha ansiedade em muitas questões, mas eu vou conseguir também. Então eu espero que você consiga e conversa com Deus, que Deus não desampara a gente em momento nenhum. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que possa ter te ajudado ou ajudado alguém próximo a você que esteja passando por isso. E se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, que é Micaela G Oficial, tá bom? Um beijo pra vocês, fica com Deus, até o próximo vídeo.